Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nessa oportunidade, domingo de Páscoa, esse dia tão especial para nós da cristandade, nós vamos estar aprendendo a respeito de um tema que se tornou um pouco polêmico recentemente, que é a questão da ceia do Senhor. Aprenderemos sobre o seu significado, sobre o seu simbolismo e a respeito do porquê nós, da Igreja Presbiteriana das Palmeiras, não celebramos de forma online a ceia do Senhor. Para iniciarmos, convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 11, e nós leremos do versículo 23 ao versículo 29. Encontre esse texto, enquanto você procura, pause para que possamos fazer essa leitura juntos. 1 Coríntios 11, do 23 ao 29. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor, como nós vemos nesses versículos que acabamos de ler, é um dos dois sacramentos que a Igreja Presbiteriana adota para si através das Escrituras Sagradas. Um sacramento é um rito, é uma espécie de ritual sagrado instituído pelo próprio Senhor para que nós mantenhamos. Na Igreja Presbiteriana nós temos dois, que é o batismo, que substitui a circuncisão, e a Santa Ceia, que substitui, no caso, a Páscoa, como nós vemos sendo celebrada a primeira vez em Êxodo, no capítulo 12, onde nós temos o primeiro registro da Páscoa. É importante nós entendermos que a Santa Ceia, ela não anula o fato de nós podermos celebrar a Páscoa. Ela apenas substitui a obrigação ou a responsabilidade de nós guardarmos a prática da Páscoa, como, por exemplo, de comer pães asmos e de comer ervas amargas, por exemplo. Não tem essa necessidade. Porém, a Santa Ceia ela serve exatamente para nos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus, nos alimentar e nos fazer realmente compreendermos que nós não estamos aqui tratando apenas de nós mesmos, estamos vivendo para o Senhor. Uma vez que nós entendemos um pouco disso, eu convido você a vermos de uma forma mais detalhada a respeito da ceia do Senhor e seus significados e implicações para nós na atualidade. A começar sobre o significado. É uma lembrança perpétua do sacrifício de Cristo. Como nós lemos no texto, a ceia do Senhor, ela é algo que deve ser perpétuo até a volta de Cristo Jesus. Significa que a igreja não pode simplesmente parar e falar: olha, a partir de hoje nós podemos estar todos juntos, mas não vamos mais celebrar a ceia. O pastor não pode chegar e falar para o conselho que em todo este ano não vai ser celebrada nenhuma vez a ceia do Senhor. É uma forma de nós entendermos que é para realmente edificação e perpetuação. Deve ser contínua a celebração da ceia em ocasiões que sejam propícias a isso, em meios que sejam propícios a isso. Segundo, é um meio pelo qual os benefícios do sacrifício de Cristo são selados aos verdadeiros crentes. É o que nós chamamos de meio de graça. O meio de graça é um meio pelo qual o Senhor, de forma graciosa, nos alimenta e nos sustenta. É por isso que a Santa Ceia do Senhor é um meio de nós sermos lembrados e sermos motivados a crermos que, de forma espiritual, nós somos abençoados por Cristo Jesus. Então observe que serve ao mesmo tempo para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus e sermos abençoados pelas bênçãos que Ele granjeou com o seu sacrifício. Por isso é muito importante nós entendermos que a ceia do Senhor é para benefício do cristão, é realmente para alimento, é realmente para crescimento do cristão. O segundo ponto que nós temos, então, dentro do significado da ceia do Senhor, é exatamente sobre esse simbolismo das bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus.
Uma terceira divisão que nós temos aqui é o meio pelo qual os crentes são nutridos espiritualmente. Nós temos alguns textos que eu gostaria que você fosse verificando enquanto nós vamos vendo esse estudo. E o primeiro texto que nós temos aqui nessa parte 3 é João 6, 48 a 58 e 1 Coríntios 11, 28 a 30, que nós, inclusive, lemos boa parte. A questão de ser nutrido espiritualmente, eu até estava narrando anteriormente para os irmãos, porque é um meio pelo qual nós somos fortalecidos em nossas fraquezas, através da ministração da palavra, através da Santa Ceia, através das orações, através da leitura da palavra. São meios que nós somos fortalecidos pelo Senhor de forma graciosa. O nosso espírito é alimentado, é fortificado. Por isso é muito importante a constância dessa celebração. Quarta divisão é um meio pelo qual o crente é desafiado a cumprir os seus deveres para com Cristo. 1 Coríntios 10, 21. É muito importante nós entendermos isso, porque nós somos chamados para estarmos vivendo e servindo ao Senhor. E a Santa Ceia é um meio pelo qual nós somos lembrados que nós devemos satisfação a alguém, que nós de fato temos que prestar contas a alguém. Não é de forma bagunçada, não é de qualquer jeito que nós temos que viver. Nós prestamos contas ao Senhor e temos que viver de uma forma que denote o nosso compromisso com Ele. Por isso a Santa Ceia é uma forma de nós também sermos lembrados deste nosso compromisso e dessa nossa obrigação para com o Senhor, porque agora nós vivemos em novidade de vida e em exclusividade de vida para com Ele. Uma quinta divisão é um símbolo da comunhão com Cristo, 1 Coríntios 10, 16. Nesse quesito, nós temos que entender o seguinte: não temos condições de vermos a nossa união com Cristo de forma física, pelo menos não no tempo presente. A Santa Ceia é um meio de nos confirmar que nós estamos unidos com Cristo Jesus. Quando nós passamos por esse período da Páscoa, nós lembramos do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E é justamente por isso que a Santa Ceia, ela serve para estar nos lembrando que nós estamos unidos com Cristo Jesus. É um meio de nós sermos instruídos a lembrarmos continuamente que não estamos sozinhos ou estamos largados no mundo. Em Cristo Jesus, nós estamos enxertados no nosso Deus. E é por isso que a Santa Ceia se torna indispensável para o cristão, porque é através dela que o crente é lembrado que está anexado em Cristo Jesus, enxertado em Cristo Jesus na família do Senhor. Sexta divisão é um símbolo da comunhão com a Igreja de Cristo, 1 Coríntios 10, 17 e 1 Coríntios 12, 13. É um símbolo da comunhão com a Igreja de Cristo. É muito importante que compreendamos que, na atualidade, precisamos muito de motivos ou de demonstrações que pertencemos a um grupo ou a uma aglomeração de pessoas. No caso da igreja, um dos sinais ou uma das características que tornam uma igreja verdadeiramente uma igreja do Senhor é exatamente a ministração correta ou administração correta dos sacramentos. E isso serve exatamente para nos mostrar que a ministração correta dos sacramentos nos faz exatamente sentirmos anexados uns aos outros em Cristo. Significa que através da Santa Ceia nós somos fortalecidos em conjunto. Ao mesmo tempo somos fortalecidos individualmente e também em conjunto. O que significa? Através da Santa Ceia, a igreja ela é motivada, sustentada e é capacitada a estar oferecendo aquilo que Deus exige no seu culto, na sua adoração, no seu louvor. É um meio de nós nos sentirmos participantes da comunidade na qual nós estamos inseridos e de sabermos que essa comunidade tem o desejo de verdadeiramente viver para o Senhor e fazer o que agrada ao Senhor. A sétima divisão que nós temos nesse primeiro ponto é uma oferta espiritual de louvor a Deus, Hebreus 7, 20 a 28 e Hebreus 8, de 1 a 2. Como uma oferta de louvor e adoração a Deus, quando nós participamos da Santa Ceia, nós somos levados a crermos que, de fato, nós estamos participando disso não apenas para nós mesmos, mas é um meio de nós reconhecermos as bênçãos, os cuidados, a atenção do Senhor sobre nós e usarmos a Santa Ceia como meio de nós agradecermos, de nós louvarmos, de nós adorarmos o nome do Senhor, porque de fato Ele tem cuidado de nós, porque de fato Ele tem suprido as nossas necessidades. Por isso é um meio de nós estarmos ofertando espiritualmente louvor ao nosso Deus, uma oferta espiritual de louvor ao nosso Deus.
Este é o significado geral da Santa Ceia e o que ela representa para nós. Agora nós vamos ver, de uma forma mais detalhada, a questão dos elementos. Como que funciona isso? Os elementos, nós temos aqui 5 instruções ou 5 divisões que nos capacitam a compreendermos sobre esses elementos. Primeiro deles, os elementos são unicamente pão e vinho. Isso a gente pode ver em Mateus 26, do 26 ao 27, e 1 Coríntios 11, 21. Por quê? Os elementos, eles simbolizam o que Cristo ofereceu por nós. Por isso, o corpo de Cristo é simbolizado pelo pão e o sangue de Cristo pelo fruto da videira. Isso é muito importante para nós não cairmos em circunstâncias, por exemplo, de querer substituir o cálice da Santa Ceia com o fruto da videira por Coca-Cola, por exemplo. Seria um absurdo. Trocar o pão por pizza, por exemplo, não pode, não tem sentido algum. Não é que o elemento por si só tenha pureza, tenha algum tipo de contexto que faça ele ser superior aos outros elementos, mas por causa do simbolismo. Funciona mais ou menos assim. Toda vez que você vê alguém com a camisa verde e amarela, a primeira coisa que vem na sua cabeça é seleção brasileira. Exatamente. Quando você vê o pão e o fruto da videira, a primeira coisa que deve vir na sua cabeça é exatamente a Santa Ceia e o sacrifício de Cristo Jesus. Por isso esse simbolismo, essa representação, ela é muito importante e deve ser literalmente o pão e literalmente o fruto da videira. Tem que seguir essa ordem dos elementos, pelo menos de acordo com a palavra de Deus. Segundo ponto, os elementos são abençoados, consagrados e separados para um propósito sagrado. Lucas 22, 17 e 1 Coríntios 10, 16. O que significa? Os elementos da Santa Ceia, eles não podem ser elementos bagunçados. Como assim? Não pode ser, por exemplo, você comeu na sua casa e você é responsável, enquanto diácono, enquanto zeladora da igreja, por trazer o pão preparado para a Santa Ceia. Você não pode simplesmente pegar o que sobrou da sua casa, juntar lá e trazer de qualquer forma. É algo que já é destinado, desde a sua compra, desde a sua confecção, para isso. Não é que tem que ser um negócio místico, meus queridos. Não, longe disso. Mas tem que ser com decência e com bom senso. Por exemplo, se você vai comer na minha casa, eu não vou te servir o resto. Eu vou preparar uma comida para você comer comigo. Então, da mesma forma como nós vamos ceiar, para simbolizar o que Cristo fez por nós, tem que ser com decência, tem que ser com bom senso e deve ser com higiene e capricho, né? Porque é essencial para as nossas vidas. Os elementos, portanto, eles devem ser abençoados, consagrados e separados para esse propósito. Significa que quando o pastor ora, abençoando, consagrando esses elementos que farão parte dessa ceia ou comporão esta ceia, esses elementos passam a fazer parte daquele momento específico. Antes daquele momento não é elemento da Santa Ceia e depois daquele momento não é mais elemento da Santa Ceia. Muitas pessoas, por exemplo, antigamente tinham uma dúvida muito grande. E o que sobra da Santa Ceia? A gente tem que queimar, tem que enterrar? Como é que faz? Vai da comodidade ou da consciência cristã de cada um. Se você se sentir à vontade para depois que é terminado de celebrar a ceia, de comer com as pessoas da igreja o que sobrou, tranquilo, a Bíblia não nos proíbe de forma alguma. Inclusive a Santa Ceia, nesse contexto aqui, era um momento das pessoas comerem e não era um pouquinho de pão, era bastante. Inclusive o apóstolo Paulo chama a atenção deles com relação a isso, para os ricos não comerem demais e deixarem os pobres sem nada. Portanto, se você, enquanto pastor, você enquanto presbítero, você enquanto cristão se sente à vontade em relação a isso, sem problema. Se você não se sente à vontade e acha que é um pecado absurdo e quer enterrar, a Bíblia também não nos proíbe em relação a isso. É apenas desperdício de comida, né? Então, vamos ponderar a respeito disso. Os elementos, então, eles são consagrados para este momento e não são elementos da Santa Ceia ou elementos consagrados nem antes e nem após a ministração da Santa Ceia. 3. Os elementos têm relação sacramental com Cristo crucificado, representando o seu corpo e o seu sangue. Marcos 14, 22 a 24. Como eu tinha adiantado, o pão simboliza, representa o corpo de Cristo Jesus que foi rasgado por nossos pecados. Por isso, inclusive, o pão ele é tão importante para representar isso.
Ah, o pão necessariamente ele tem que ser um pão branco, porque Cristo Jesus era branco e tal. Inclusive, nós não temos como afirmar que, de fato, a cor da pele de Jesus era branca. Mas o pão tem que ser necessariamente branco? Não. Se o pão que você tiver à mão for um pão mais moreno ou um pão de outra cor, não tem tanta importância, desde que ele tenha sido reservado, preparado unicamente para isso. É muito importante que nós entendamos que é separado para isso. E o fruto da videira simboliza exatamente o sangue de Cristo Jesus que foi vertido por nós. E aí levanta exatamente a questão de que esses elementos eles são importantes, mas não precisam ser literalmente dessa forma. Por causa desse simbolismo, tem que ser realmente dessa forma, porque senão você vai ter que simbolizar uma coisa que não consegue simbolizar através do que você está tentando. E ao invés de facilitar, você vai só complicar. Imagine você, chega para participar da celebração da ceia e tem lá Coca-Cola e rosca, e rosca, por exemplo. E você acha estranho e não se sente com solenidade, não se sente realmente com temor no coração diante daquele momento. Os elementos nos ajudam a estarmos participando com consciência destes elementos, ou deste momento. Em substância e natureza, estes elementos conservam-se verdadeiramente e somente pão e vinho como eram antes. É o nosso quarto ponto. Isso aqui já parte para uma questão mais de orientação pastoral, que é a questão do posicionamento em relação à presença espiritual de Cristo Jesus nos elementos da ceia. Nós temos de forma básica 3 posturas, ou 4 posturas, da forma como você separar, com relação à presença espiritual de Cristo Jesus nos elementos da ceia. Como se dá? Tem aqueles que acreditam que há uma transformação literal do pão no corpo de Cristo e do sangue de Cristo Jesus ser transformado através do fruto da videira, ou o fruto da videira se tornar literalmente o sangue de Cristo Jesus. É o que chama de transubstanciação, é uma transformação literal do elemento naquilo que ele simboliza. O que nós podemos perceber que não é bem assim que funciona, né? Tem aqueles que também, como Lutero, defendem a questão da consubstanciação, que o elemento é ao mesmo tempo pão e ao mesmo tempo corpo de Cristo, ao mesmo tempo fruto da videira e ao mesmo tempo sangue de Cristo Jesus. Porém, quando nós observamos nas Escrituras, o simbolismo não nos leva a crer nessa consubstanciação, que é uma transformação conjunta, no sentido de que é ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo o outro. Não nos leva a crer dessa forma, portanto. Uma terceira que nós temos é a posição de Zwinglio, por exemplo, que era apenas um memorial, apenas um ritual sem importância nenhuma. E, portanto, Cristo Jesus não estava presente de forma alguma ali naquele momento, é apenas para a gente lembrar do que ele fez, mas não tem importância ou validade alguma para as nossas vidas. E a posição que nós adotamos, que seria a quarta, como eu disse, é a presença espiritual de Cristo Jesus. O pão continua sendo pão, o fruto da videira continua sendo fruto da videira, mas a presença de Cristo Jesus é de ordem espiritual, por isso ele está presente espiritual durante a administração da ceia, e por isso nós somos abençoados espiritualmente por Cristo Jesus na participação da ceia. O último ponto que nós temos aqui sobre o significado dos elementos é: os elementos eles devem ser respeitados, porém não adorados. Significa exatamente isso que eu tinha mencionado antes. Não é porque você utilizou para a Santa Ceia que após a Santa Ceia você não possa, por exemplo, comer com o pessoal da igreja. Não é porque você utilizou para a Santa Ceia que agora é um negócio extremamente sagrado. Eles devem ser respeitados, mas não adorados. Significa que eles servem para aquele propósito, mas eles não são maiores do que o que eles representam. Significa nessa proporção. Terceira parte do nosso estudo: os participantes da ceia do Senhor. Primeiro ponto: os que comungam dignamente recebem pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios de sua morte, e dele se alimentam real, verdadeira e espiritualmente. João 6, 53 a 58 e Hebreus 9, 22, 25 a 26 e o 28. O que significa? Significa que nós somos abençoados quando nós participamos da ceia e que pela fé, através do que Cristo conquistou na cruz, nós somos abençoados, como nós vemos lá em Efésios 1 também.
Nós temos acesso às bênçãos espirituais de Cristo Jesus quando nós participamos de forma digna, quando de fato nós somos chamados, somos transformados, passamos a integrar a comunidade e participamos deste momento. E isso é a forma digna de estarmos participando. Segundo ponto, os ignorantes e ímpios, ainda que recebam os elementos visíveis deste sacramento, não recebem a coisa espiritual por ele significada, que é o que nós vimos lá em 1 Coríntios 11, do 17 ao 20, que nós lemos ainda há pouco. Significa, meu irmão, que a pessoa que participa sem realmente pertencer à comunidade, sem ser realmente uma pessoa que pertence a Cristo Jesus, por mais que ela participe, ela não é abençoada, ela não recebe a bênção do Senhor por participar daquele momento. Só as pessoas que, de fato, foram capacitadas a isso, permitidas a isso, são abençoadas quando participam deste momento. Somente as pessoas que têm fé podem ser abençoadas pela fé, de forma mais simplificada. E por último, a participação indigna faz do participante réu do corpo e do sangue do Senhor para sua própria condenação. O sentido é de que a pessoa que participa indignamente, ela se torna como uma das pessoas que estavam ali apoiando a crucificação de Jesus, ou uma pessoa que é responsável ali pela morte de Cristo Jesus. É uma pessoa indigna de estar participando daquele momento. É uma pessoa que Cristo não se sacrificou por ela. É uma pessoa que, na verdade, é um dos algozes. É realmente uma pessoa indigna de estar participando ali. E por último, a questão da celebração, o quarto ponto que nós temos no nosso estudo. A primeira divisão deve ser celebrada até o fim do mundo. Nós vemos isso em 1 Coríntios 23 a 26. Até a volta de Cristo Jesus deve ser celebrada. Significa que enquanto a igreja tiver condições, meios para isso, a Santa Ceia deve ser celebrada. Com que frequência? Vai da ordenança ou do ponto de vista da igreja. Algumas igrejas vão achar que é toda semana, outras vão achar que é mensal, como é o caso da Igreja Presbiteriana das Palmeiras. Outras vão achar que é uma vez a cada 6 meses, uma vez no ano e por aí vai. O certo é que deve ser contínuo, não pode ser interrompido enquanto a igreja tiver meios para isso. Segundo, deve ser celebrada pelos ministros constituídos pelo Senhor Jesus. Hebreus 5, de 1 a 4. Significa que a Santa Ceia, ela só se torna ceia do Senhor, de fato, é uma ceia separada, quando é um ministro capacitado e ordenado pelo Senhor para estar fazendo isso. Você não pode simplesmente chegar na sua casa agora, nesse tempo de quarentena, por exemplo, separar um pão, um fruto da videira e falar, não, eu vou celebrar agora a Santa Ceia aqui na minha casa. E vai valer. Não é assim que funciona. Não é assim realmente que funciona. Tem que ser um ministro ordenado e capacitado para isso. Terceiro, deve ser celebrada coletivamente. E aqui a gente já tem alguns textos aqui que ajudam bastante. Marcos 14, 22 a 24, Atos 20, versículo 7, Atos 11, versículos 20 a 22 e o versículo 33. O que significa? Significa que eu não posso ministrar ceia para uma pessoa. Eu tenho que ministrar a ceia para mais de uma pessoa. Isso significa que quando eu levo a ceia para um enfermo, por exemplo, eu tenho que ceiar junto do enfermo, e todas as pessoas que são dignas de participarem têm que participar daquele momento. Não tem como celebrar a ceia para uma pessoa só. Por essa ideia de coletivamente, nós temos que entender que tem que ser de forma presencial. Não tem como, por exemplo, eu consagrar os elementos da ceia que os diáconos pegarem e levarem para os enfermos, depois que já terminou esse momento aqui. Não tem como ser feito isso. Por isso, a ideia de ser celebrada online, a ceia do Senhor, ela se torna tão sem sentido, porque não tem como eu consagrar o seu elemento aí, não tem como eu falar que o seu elemento está abençoado, consagrado, sendo que ele não está aqui junto dos demais. Não tem como eu consagrar todos esses elementos que estão em locais diferentes, que eu não sei como foram preparados, que eu não sei como foram organizados para tal. A ideia de comunhão é exatamente isso, todos comerem do mesmo pão e todos beberem do mesmo fruto da videira. Não tem lógica alguma nós fazermos dessa forma, porque descaracteriza exatamente o sentido real da ceia, que é todos participarem do mesmo pão e todos participarem do mesmo cálice. Isso é importante, meus irmãos, porque faz com que nós entendamos que a Santa Ceia, quando ela não dá para ser celebrada da forma como é devido, é melhor não celebrar do que celebrar bagunçado, do que celebrar de qualquer forma. Ela serve para estar fortalecendo o cristão. Se, ao invés de fortalecer o cristão,
ela faz com que ele banalize o que de fato é sagrado diante do Senhor, ela está descumprindo ou deixando de cumprir o seu papel. Portanto, se torna uma pedra de tropeço ao invés de algo para fortalecer o cristão. Eu espero que você tenha entendido até aqui. E nós temos que fazer um pequeno adendo, que é a questão do porquê que nós utilizamos suco de uva ao invés do vinho. No nosso contexto, no Brasil, a ingestão de bebida alcoólica é um assunto muito controverso. Eu não vou entrar muito nesse mérito, nesse estudo, porque não é o alvo. Mas o que acontece? Temos muitas pessoas que são membros da igreja e que são menores de idade, por exemplo. Como que nós vamos incentivar o menor de idade a estar ingerindo bebida alcoólica? Não tem sentido, né? Como que nós vamos incentivar uma pessoa que é ex-alcoólatra, por exemplo, a estar ingerindo bebida alcoólica? Não tem muito sentido também, né? E outra coisa, como que nós vamos fazer isso diante de uma sociedade que vê a bebida como algo que não deve ser associado ao cristão, por mais que na perspectiva de muitas igrejas não seja bem assim. Por isso, nós, adotando o que o texto diz sobre fruto da videira, entendemos que o suco da uva, ele é uma adequação clara que o texto nos permite fazer para a nossa atualidade. Nós não estamos mudando o simbolismo, nós não estamos mudando o elemento por si só, mas estamos evitando constrangimentos e confusões, justamente por isso. Então, para você entender bem, a ceia do Senhor é para o nosso fortalecimento, deve ser realmente feita para nos fortalecer, para nos levar a estarmos mais firmes diante do Senhor, deve ser realizada com os elementos adequados, separados, exclusivos para este momento, não deve ser resto, não deve ser bagunçado, e a ceia do Senhor deve ser claramente realizada por um ministro oficial, um ministro capacitado para isso, né? E deve ser realizada periodicamente, conforme a possibilidade que a igreja tiver, e também deve ser coletiva, deve ser comunhão, deve ter comunhão através da ceia. Portanto, a ceia online é algo que não temos como abraçar, não temos como endossar. Eu espero, meu irmão, eu espero, minha irmã, que neste domingo de Páscoa, através dessa explicação do que a Santa Ceia simboliza, nós possamos nos lembrar que a Páscoa para nós não significa o livramento no Egito, onde eles saíram e foram libertos pelo Senhor. A Páscoa para nós é a celebração não apenas da morte, mas também da ressurreição de Cristo Jesus. E a Santa Ceia é um meio de nós sermos lembrados disso continuamente. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, você seja capacitado a compreender o que nós estudamos aqui e espero que você, a próxima vez que participarmos da ceia, esteja mais capacitado e munido dessas informações para participar ainda mais de forma digna deste momento. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e tenha um excelente domingo de Páscoa.